Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, que bom sabermos que há um Deus que se importa conosco, há um Deus que luta por nós, há um Deus que torce por nós, há um Deus que nos incentiva a prosseguir, apesar de tudo mais que acontece à nossa volta. Eu agradeço a Deus que intervém nas nossas vidas o tempo todo para nos abençoar, para nos ajudar. Ele é bom, Deus é bom, a sua misericórdia dura para sempre, o Senhor tem estado conosco, eu posso testemunhar disso na minha vida. E eu creio que você, que mesmo estando em lutas, pode testemunhar a mesma coisa, do quanto Deus é bom e do quanto sem Ele a sua vida nada seria. Vamos orar. Pai amado, Deus bendito, muito obrigado, porque o Senhor nos criou, nos fez, o Senhor cuida de nós, o Senhor nos providenciou, não só a vida, mas o Senhor nos providenciou a salvação. Então, nós temos todos os motivos do mundo para nos alegrarmos contigo, para sermos gratos ao Senhor. E nós, Pai, dizemos muito obrigado, Senhor, pela salvação, muito obrigado, Senhor, pela nossa existência. Em nome de Jesus, nós te agradecemos e bendizemos o teu nome. Amém e amém. Meus queridos, nesse mês de dezembro, eu estou me dedicando a falar sobre o Natal de Jesus, não é? Nas pregações de domingo, porque eu entendo que isso é um assunto fundamental para a fé ou da fé cristã. Sem a encarnação, não haveria sequer a possibilidade da nossa redenção. E semana passada nós meditamos sobre as lições dos sábios que seguiram a estrela de Belém e eles nos ensinam sobre comprometimento, sobre renúncia, sobre submissão à vontade de Deus. Hoje eu quero ir por um outro caminho. O que é o Natal do ponto de vista bíblico e histórico? Natal, gente, é o momento em que Deus definitivamente decide intervir, entrar para a história da humanidade, ou entrar na história da humanidade. Até então, as visitações de Deus eram pontuais, eram esporádicas, eram apenas visitações. Mas chegou um momento em que Deus decidiu que era hora de vir pessoalmente e para ficar, a fim de resolver um problema humanamente insolúvel. Paulo chama esse tempo de plenitude dos tempos. Então Deus deixa a sua glória e se faz homem, como nos diz o Evangelho de João. Ele se fez carne e habitou entre nós. Duas naturezas, divina e humana, no mesmo ser. O que a teologia chama de união hipostática. Nome bonito, né? Jesus, 100% Deus e 100% homem. Mas é uma união com um propósito. Uma união sem a qual esse propósito não poderia ser executado. E que propósito era esse? Ao fazer convergir todas as coisas em Cristo, celestiais ou terrenas, na plenitude dos tempos, diz Paulo em Efésios 1:10, Deus nos revelou o mistério da sua vontade, que não era outro senão a redenção da humanidade e da criação. Esse é o espírito do Natal. Essa é a mensagem do Natal. Eu, assim como vocês, tenho ouvido muitas coisas sobre Natal esses dias, menos sobre Jesus, e quando se fala em Jesus, é quase sempre para desacreditá-lo. Por exemplo, fiquei sabendo que na França foi proibido a exibição de presépios em lugares públicos. Também tivemos conhecimento que, algum tempo atrás, alguns professores
levaram alunos para assistir um filme da Disney, um desenho da Disney sobre o Natal da perspectiva dos animais, e no meio do filme os professores decidiram que as crianças não deveriam assistir aquilo porque as influenciava com ideias cristãs, e o filme acabou sendo proibido lá também. Aqui no Brasil isso não acontece ainda, mas culturalmente falando, o Papai Noel roubou a cena do Natal há muito tempo. O Natal só existe por causa de Jesus, gente. O problema é que a festa não é mais para ele. O Natal, que só existe por causa de Jesus, não tem mais nada a ver com Jesus. Mas nós, cristãos, não podemos nos perder com relação ao propósito do Natal. Por quê? Porque Natal trata de um propósito divino e eterno. O mundo não tem essa concepção, o mundo não vê o Natal sob essa perspectiva. O mundo tem uma outra perspectiva do Natal, diferente do propósito verdadeiro dele. O mundo vê o Natal como um feriado, como um movimento, vê os enfeites, vê os presentes, as ceias, os almoços, as confraternizações, o 13º salário. Mas nada disso tem a ver com o Natal de Jesus. Na verdade, o Natal de Jesus foi bem diferente. Ele nasceu numa estrebaria, num ambiente nada esterilizado, nada atraente, sem nenhuma pompa, sem aquela expectativa familiar que é comum entre nós hoje em dia, quando os avós, tios, primos estão ali todos para ver aquela comitiva toda. Não, ali só estavam Jesus e Maria, alguns animais e os pastores que apareceram depois de terem sido avisados pelo anjo quando estavam no campo pastoreando seus rebanhos. João nos diz que Jesus veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Isto é, ele veio ao mundo que ele criara, mundo que era dele, mas os que foram criados por ele e que habitavam no mundo dele, esses o rejeitaram. E o cenário da época em que Jesus nasceu era o seguinte: o povo judeu estava sob opressão do Império Romano. Não era uma época boa. O motivo de José e Maria terem viajado para Belém não foi para fazer compras de enxovalzinho para o bebê que ia nascer, não. Eles foram para lá porque havia um decreto sobre um recenseamento e José era obrigado a se apresentar na sua cidade natal. Então, para Maria, principalmente, foi uma viagem muito sofrida, desgastante, e além de tudo, eles não tinham recursos para ficar em algum lugar, não tinha lugar na cidade e eles não tinham dinheiro. Não tinha nada a ver com esse clima de festa que o Natal causa na gente hoje. Não era nem feriado. Aliás, Jesus não nasceu para que o dia ou a época do seu nascimento virasse um feriado. Ele não nasceu para que as pessoas, séculos depois do seu nascimento, ficassem fazendo festa. Jesus nasceu com um objetivo, com um propósito que, diga-se de passagem, não tinha nada de festivo. Jesus nasceu com a missão de morrer por nós. É por isso que o Johann Sebastian Bach, um músico conhecido, dizia que Natal é tempo de chorar, porque o Cristo nasceu para morrer. Ele complementa dizendo que Páscoa que é tempo de se alegrar, porque o Cristo morto vai viver, vai ressurgir, vai ressuscitar. E o que eu quero falar com vocês hoje é sobre essa questão do propósito, do plano divino, da perspectiva que se tem sobre o Natal. E o texto nosso para hoje se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 1, o verso 21, que diz o seguinte:
ela, Maria, dará à luz um filho. Essa história aqui é o anjo do Senhor falando com José. Ele diz, o anjo diz para José: Maria dará à luz um filho e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. É interessante essa questão. O plano divino tem propósito igualmente divino, e o entendimento, a aceitação desse plano depende muito da perspectiva de quem olha para ele. Então eu quero começar fazendo uma afirmação nada convencional para uma época festiva como essa. Por que que o Natal existe? O Natal existe porque o pecado existe. Jesus veio para resolver um problema crônico da humanidade, só curável pela morte dele. O Natal não existe para que a gente se reúna com a família para comer bastante, para beber bastante, até passar mal. O Natal não existe para que a gente tenha oportunidade de ir para a praia no feriado. O Natal não existe para que haja troca de presentes. O Natal existe porque o pecado existe. O Natal existe porque o mundo precisa de um Salvador. E não é de um Salvador da pátria, não. Salvador da pátria é aquela pessoa que teoricamente seria capaz de resolver problemas de ordem econômica, de ordem política, de ordem pública, de segurança, de saúde, de educação e coisas dessa natureza que envolvem a vida de um povo. O mundo não é desse Salvador que o mundo precisa. O mundo precisa de um Salvador dos seus pecados. E foi por isso que Jesus nasceu. Ele veio salvar o seu povo dos seus pecados. Quando o pecado entrou no mundo, o que aconteceu? Começou uma involução na raça. Não uma evolução, mas uma involução na raça. Se não vejamos, olha, até então não havia sofrimento, não havia dor, não havia violência, não havia cansaço, não havia corrupção, não havia fome, não havia doença, não havia morte. Deus sustentava a vida e o homem vivia despreocupadamente. É uma liberdade como nunca se experimentou depois disso. Liberdade de viver sem se preocupar, sem ficar ansioso, sem ficar ansiosa, só viver. É isso que Jesus veio nos restituir. Vida, a liberdade de vivermos sem nos preocuparmos com nada. Se Jesus não tivesse vindo, a gente continuaria reféns do pecado e seus desdobramentos, principalmente da morte. Esses dias, mudando de canal, peguei logo uma cena de um filme, o filme Deus Está Morto, em que eu entendi que era isso. O filho foi visitar a mãe e a mãe está com demência. E o homem que vai visitar a mãe com demência, ele tem uma vida muito boa, financeiramente falando. E ele diz isso para sua mãe, ele diz para sua mãe: olha para nós dois, eu tenho uma vida maravilhosa, minha vida é perfeita e eu nunca servi a Deus. E olha a senhora, serviu a Deus a vida inteira, está aí terminando desse jeito, com demência, nesse estado. Inesperadamente, ela que estava olhando para o vazio, que parecia que não estava prestando atenção a nada, fala uma frase para ele. Ela diz assim: às vezes o diabo deixa uma pessoa viver sem problemas para que ela não conheça a Deus. Aquela frase foi como um estalo para mim, me chamou a atenção, porque a gente está acostumado a pensar que Deus é que permite ou não permite certas coisas. E essa frase me fez pensar sobre o fato de que o diabo também pode usar
disso para manter um homem afastado de Deus. Porque a gente vê um monte de pessoas sem Deus se dando bem, fazendo coisas erradas. E não pense que aquelas frases que a gente usa para justificar a nossa, sei lá, aquele sentimento que a gente tem com pessoas que agem assim, né? A gente fica com aquela coisa, uma inveja, sei lá como chamar isso. A gente fala assim, aqui um dia ele vai ver, aqui faz, aqui se paga. Não é sempre assim, não é bem assim. Não é verdade isso 100%. A verdade é que nós vemos um monte de gente sem Deus se dando bem, fazendo coisas erradas. Essa é a grande verdade. Por que será que para elas dá tudo tão certo, mas se a gente se meter a fazer a mesma coisa, dá tudo errado? O diabo permite que elas se deem bem para continuarem a viver longe de Deus. Simples assim. Mas e nós? Por que para nós as coisas erradas não dão certo? Porque nós, que entregamos a vida para Jesus, não pertencemos mais a essa realidade onde fazer o que é errado para se dar bem é algo normal. E aí, nós estamos falando sobre a existência do Natal, e o Natal existe porque o pecado existe. As pessoas sempre me fazem a mesma pergunta, mas pastor, não foi Adão que pisou na bola? Porque a gente tem que carregar essa maldição do pecado. A questão não é quem pisou na bola. A questão é que uma vez que o pecado entrou no mundo, contaminou todo mundo. Então, às vezes a gente faz aquele exame sobre a vida das pessoas de uma perspectiva assim humana, e a gente olha para uma pessoa, parece que elas são assintomáticas com relação ao pecado, não é? Mas é só a nossa perspectiva. Tem gente que, por exemplo, se acha gente boa, que acha que não tem pecado, porque não rouba, porque não mata, porque não fala palavrão, porque não faz isso, porque não faz aquilo, coisas do gênero. Mas essas coisas não são o pecado em si, elas são frutos do pecado que habita no ser humano. O pecado é uma doença espiritual congênita na raça humana, cujos sintomas são mais facilmente constatáveis, são mais visíveis em uns do que em outros, mas é uma doença que todo ser humano tem. Você pode ser uma pessoa melhor do que muitas outras pessoas, em se tratando de caráter, de moral, de conduta, mas a menos que você seja perfeita como Deus é, a Bíblia diz que você é pecador. Há uma distância entre nós e Deus que não nos é possível transpor sem que Deus proveja o meio. E foi isso que Ele fez. Ele nos deu Jesus, o caminho, a verdade e a vida que nos põe de volta no caminho de Deus. Ele, Jesus, que não tinha pecado, se fez pecado por nós, para que nele nos tornássemos justiça de Deus, diz Paulo em 2 Coríntios 5, 21. O que isso significa? Significa que ele levou sobre si todo o nosso pecado para que nós fôssemos justificados diante de Deus. Jesus pagou a nossa dívida com Deus e Deus creditou a vida abundante na nossa conta. Deus creditou salvação na nossa conta. E quem que saca esse crédito que Deus fez? Todo aquele que recebe Jesus Cristo como Salvador pessoal da sua vida. É por isso que entender o propósito do Natal, aceitar o propósito do Natal é tão importante para o ser humano. Tem muita gente que às vezes tem um dinheiro no banco que não sabe que tem. E não saca porque não sabe que tem. Porque não está ligado nas coisas que o governo fala, que a lei fala. Então ela perde tendo. Com relação à salvação é a mesma coisa. Tem gente que não liga para isso, como se isso não existisse. Tem gente que não sabe disso, portanto não consegue usufruir disso.
O propósito da vinda de Jesus entre nós, entre muitas outras coisas, foi pagar nossa dívida para com Deus. Por isso, falar de Natal sem falar de Jesus, sem falar da questão do pecado, é desprezar, é diminuir, desqualificar o propósito do verdadeiro Natal. Jesus veio ao mundo com esse propósito, ele entrou na história para morrer por nós. Aí sim, quando a gente entende isso, quando nós temos a perspectiva divina sobre o assunto, nós podemos celebrar, nós podemos festejar. E o que a gente festeja? A nossa salvação chegou, Deus veio até nós. A nossa celebração acontece em função do fato de Deus ter entrado na história da humanidade para resolver de uma vez por todas o problema que, se Jesus não tivesse vindo, nos manteria afastados de Deus eternamente. Portanto, o Natal existe porque o pecado existe. Esse é uma das coisas. Jesus veio pagar nossa dívida para com Deus, e assim que ele pagou na sua morte, Deus pôde nos oferecer salvação. Uma segunda coisa que eu quero falar para vocês sobre o Natal é que Jesus veio para desfazer os equívocos sobre Deus. E há muitos. Há tantos equívocos sobre Deus que os homens criaram sobre ele ao longo dos milênios, que Deus quis vir até aqui para esclarecê-los pessoalmente. O problema desses equívocos é que eles nos afastam do Deus verdadeiro e nos põem contra o Deus verdadeiro. Quando as pessoas cometem equívocos, alguém sofre, alguém se frustra, alguém fica revoltado. E não adianta falar que é um erro, porque erro é uma coisa que se resolve, mas tem coisas que não se resolve. O que eu quero que você entenda é que equívocos têm desdobramentos muito ruins. A pessoa fica frustrada, descontente, contrariada, e ela espalha esse mal para todo mundo. Muita gente fica frustrada com Deus por causa dos equívocos cometidos por homens e mulheres que interpretam mal as escrituras sagradas e as próprias experiências que têm com Deus. Aí as pessoas ficam frustradas não com essas pessoas, mas com Deus, e saem falando mal de Deus, como é muito comum acontecer. São os equívocos sobre a provisão de Deus para o seu povo. Por exemplo, mensagens que diz que Deus dá tudo que você pede, que com Deus você vai ficar rico se você tiver fé. Deus nunca falou isso. São equívocos sobre a aprovação de Deus quanto a certas práticas e estilo de vida. Só porque eu sou assim, Deus vai me mandar para o inferno? Muita gente me pergunta. A verdade é que Deus, eu não sei, eu vou usar uma expressão que talvez possa ser mal entendida. Deus não manda as pessoas para o inferno, elas vão sozinhas. É uma coisa que elas escolhem, porque a opção é Deus ou o inferno. E as pessoas, quando não escolhem Deus, automaticamente estão optando para outra coisa, para a única opção que existe fora de Deus. Enfim, há muita coisa sendo dita e ensinada em nome de Deus que Deus não disse e não mandou ninguém dizer. Há muita coisa sendo feita em nome de Deus que Deus nunca mandou ninguém fazer. É por isso que para esse pessoal é mais fácil falar daquele Deus genérico, do Deus que não tem forma, porque quando se fala de Jesus, do Deus encarnado, não dá para inventar história, não. Ele é a exata expressão de Deus Pai, do Deus invisível. Ele revela exatamente como Deus é, como Deus faz e como Deus pensa com relação a praticamente tudo.
Com Jesus não tem nada de platônico. O que é, o que não é, não é. É sim, sim e não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna, palavras dele. Eu não sei que conceito você tem de Deus, mas muito provavelmente, assim como eu, você também recebeu durante a sua vida algum ensinamento que não condiz com a verdade de Deus. E você carrega isso no seu coração. Por exemplo, é muito comum, quando algo ruim acontece na vida, a gente logo pensa: o que foi que eu fiz? Onde foi que eu errei? Por que é que Deus está me castigando? O fato de alguma coisa ruim acontecer na vida não significa necessariamente que Deus está, que a pessoa pecou, que a pessoa errou, que Deus está castigando. Pode ser que seja, mas também pode ser que não seja. O problema é que, sendo ou não sendo, a gente sempre acha que é, por causa de um ensinamento equivocado sobre Deus que imprimiram em nossas vidas. Deus castiga. No tempo de Jesus era comum as pessoas pensarem isso. Por exemplo, uma pessoa com necessidades especiais, para eles era alguém que estava recebendo o castigo de Deus. Um dia os discípulos chegaram para Jesus, tinham acabado de ver um cego de nascença e perguntaram para Jesus: mestre, quem foi que pecou? Foi ele ou foram os pais dele? E Jesus, para desfazer esse equívoco, responde: nem ele e nem seus pais. Isso aconteceu para que se manifestasse nele a glória de Deus. Está lá em João 9. Conclusão, gente. O plano divino era Deus se encarnar em Jesus. Promessa essa que estava em stand-by, em módulo de espera, desde Gênesis 3,15. O propósito de Jesus nascer era e sempre foi o de morrer pelos nossos pecados, para que nós, uma vez justificados pela fé, tivéssemos paz com Deus, como diz Paulo em Romanos 5. A perspectiva diante do plano e do propósito divinos é algo pessoal. A maioria das pessoas vive como se o plano de Deus para a redenção da humanidade não existisse ou não fosse importante. Por isso a perspectiva que o mundo tem sobre o Natal é tão vazia de Deus, é tão vazia de Jesus. Não é essa a perspectiva bíblica e nem cristã. O Natal existe porque o pecado existe. O Natal aconteceu porque o mundo precisava de um Salvador que o libertasse dos seus pecados. O Natal existe porque você precisa de um Salvador. O Natal existe para que você tivesse a oportunidade de ser salvo de uma eternidade sem Deus. E para terminar, um conselho do Salmo 37, verso 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e tudo mais ele fará. É por isso que o Natal é tão importante para aqueles que creem em Jesus. Ele não é só festa, presente, luzes brilhando. Ele é vida, ele é salvação. Ele é o princípio da concretização do plano de Deus na vida minha, na minha vida, na sua vida, na vida de todo aquele que crê. Que Deus te ajude, que Deus me ajude, que Deus nos ensine isso, que a gente não perca esse propósito. Deus te abençoe, meu querido, minha querida, e até a próxima, se Ele assim nos permitir.